Bom dia, galera boa, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e moro aqui no Texas, macho. Tudo beleza com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro, certo? Feriado aqui, Columbus Day. E eu fui deixar a minha esposa e meu filho ali na academia. E aí tô na fila aqui para pegar aqui uns negócios, aguardando aqui o tempo. E aí eu vou aproveitar para conversar com vocês, né? Bater um papo aqui com vocês aqui. Hoje o assunto, ó, tá vendo aí? Canadá, né, macho? Hoje o assunto é o que é mais fácil, macho? O que é mais fácil imigrar? Para onde que é mais fácil migrar, né? Se é mais fácil migrar para os Estados Unidos ou para o Canadá, né? Tô mostrando aqui que eu tô segurando aqui o microfone. Mas aí eu vou contar um pouquinho da minha história, aproveitar para contar um pouquinho da minha história sobre isso aí, né? Em 2014, em dezembro de 2014, eu, na verdade antes, né? Em 2014 eu já estava com os planos de ir embora, de sair do Brasil. Antes disso aí, bem antes disso aí, eu já estava vendo para onde que eu ia, né? Pensando, analisando qual seria o lugar que eu ia, certo? E aí eu acabei decidindo ir para o Canadá, porque no Canadá eu tinha uma pessoa para me receber lá, né? Que é uma das coisas que para mim é um dos fatores mais importantes para onde que você vai migrar, o começo ali, né? O primeiro momento para onde que você vai, é importante que tenha alguém para te receber, né? Porque não adianta você decidir que quer ir para um determinado lugar se não tiver alguém para receber. Sim, você consegue vencer. Se você for determinado para vencer, vai ser em qualquer lugar, independente de ter alguém lá, de você conhecer ou não. Mas para facilitar, ao meu ponto de vista, o ideal é que você busque um lugar que tenha alguém conhecido para lhe dar ali os primeiros passos, os primeiros ensinamentos, mostrar ali como é que funciona algumas coisas, e aí você tomar a partir daquilo ali, depois daquilo ali, que você já tiver firmado, você já souber como que funcionam as coisas, aí você vai tomar a sua decisão para onde que você vai, né? Aonde que você, qual cidade você quer ir realmente. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa para me receber lá em Toronto, no Canadá, e aí eu acabei saindo do Brasil em dezembro de 2014. Fui para lá pro Canadá. E aí lá no Canadá eu fiz um pequeno planejamento, não profundo, um planejamento para poder eu me legalizar lá, pegar a documentação e me legalizar lá. Tentei visto de estudante para mim, tentei visto de estudante para minha esposa e não obtivemos êxito, não conseguimos êxito. E a gente tinha bastante comprovação, bastante dinheiro, bastante histórico que fortalecesse a gente fazer esse visto de estudante, né, esse processo de estudante. E aí não foi aprovado, foi negado, né, tanto para mim quanto para minha esposa, em situações diferentes. Fizemos primeiro para mim, depois fizemos para ela e não foi aprovado. E dentro desse tempo nós já estávamos no Canadá, nós já estávamos em Toronto, né? E aí tivemos que retornar para o Brasil. Mas antes de chegar nessa parte aí, eu vou falar para vocês, né? Outro fator que fez eu escolher também o Canadá foi porque eu via muito na internet, né? Noticiário na TV, até na TV passava, falando que o Canadá precisa de imigrante, o Canadá, no Canadá você é mais fácil você conseguir a documentação, você se legaliza fácil lá, enquanto nos Estados Unidos é difícil, né? Nos Estados Unidos é mais difícil você se legalizar, e aí no Canadá é fácil, precisa de imigrante, precisa de gente para fazer família e tal, não sei o que, né? A população tá ficando velha, a população do Canadá tá ficando velha, não sei o que. Isso era o que eu mais escutava. E aí, quando eu tentei aplicar os vistos lá de estudante, foi negado, e aí a melhor decisão que a gente teve, chegamos até a conversar com um advogado depois disso aí, né? O advogado falou, cara, se você quiser ficar, a gente busca outras artimanhas, mas não vai ser tão fácil, né? E aí acabamos que, em consenso, decidimos voltar para o Brasil. Retornamos para o Brasil. Isso aí já era dezembro de 2016, né? Então nós passamos lá 2 anos em Toronto. Nesse prazo aí, nesse período aí, a gente
se a gente fez extensões, né, do visto de turista para que a gente não ficasse ilegal. E durante a última pedida, quando a gente solicitou a última vez o, o visto de estudante, a última, né? Porque a gente pediu duas vezes, a primeira e a segunda. Na segunda, quando veio a negativa, já veio falando que a gente tinha 30 dias para sair do Canadá. E aí a gente optou por sair para a gente não ficar ilegal e até para a gente tentar uma outra oportunidade, quem sabe no futuro, né? E aí em dezembro de 2016 nós retornamos para o Brasil. E aí passamos Natal, passamos Ano Novo e aí montamos um planejamento para vir para os Estados Unidos. E é, e aí foi totalmente diferente, né? Foi totalmente diferente. O lugar que os Estados Unidos era supostamente era o mais difícil de se legalizar, de pegar documentação, para nós naquele momento ali que a gente veio em fevereiro, né? Em fevereiro de 2017, para nós foi bem mais fácil, né? E eu estou falando isso aí de época atrás, não estou falando de agora, como está a situação atual. Mas em 2017, fevereiro de 2017, foi muito mais fácil. Nós viemos com o visto de turista e gostamos, né? Ao primeiro momento viemos para conhecer, exatamente para saber como é que funcionava. E aí a minha esposa decidiu estudar, aplicamos para o visto de estudante dela e foi aprovado. E aí vem até a situação atual onde nós estamos, né? E, e aí depois, se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários para a gente contar mais sobre como que foi isso aí, como que foi a nossa trajetória. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que às vezes você vê, era o que eu via, mais noticiário que eu via, o Canadá precisa de imigrante, o Canadá que a gente para se legalizar. E os caminhos que eu busquei, né? Eu busquei outros caminhos também além do estudante, processos para se legalizar, para você já ter o PR, que no caso seria como o Green Card, equivalente ao Green Card aqui nos Estados Unidos. É, todos os processos ele exigia que fosse feito um teste de inglês e que você obtivesse uma nota para você passar naquele teste ali, uma nota que te garantisse uma pontuação, determinada pontuação, que você tivesse também uma formação superior, coisas desse tipo, né? Que não era o nosso caso. Eu tenho uma faculdade de 2 anos, minha esposa também tem a faculdade de 2 anos, mas a gente não tem graduação, não tem mestrado, não tem níveis mais altos, né? A gente não tem. E a gente também não tinha um inglês satisfatório para tirar uma nota boa e passar e adentrar nesses critérios, né? E aí eu conversei com outras pessoas que aparentemente estavam acima de mim, acima assim que eu digo, tanto no nível do inglês como no nível também de faculdade, né? De pessoas que tinham graduação de 4 anos, pessoas que já tinham mestrado também, né? E as pessoas estavam batalhando, aquelas pessoas estavam batalhando ali, lutando ali para conseguir, né? E aí eu vi que se essas pessoas aqui que estão no nível acima do meu estão na batalha, com certeza eu não vou conseguir isso aí. Então foi coisas que eu analisei, né? Que eu vi que naquele momento para mim o Canadá não iria, eu não iria conseguir a documentação necessária para eu me legalizar e ficar no Canadá. Então, assim, o que vai diferenciar de você sair do Brasil e ir para um país melhor? Estados Unidos, Canadá, país da Europa, que é Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, ou até você ir para a Austrália, Nova Zelândia, algum país para você emigrar. Vai depender dos critérios do país e dos critérios seus, né? Do seu critério, como que está a sua situação, como que você se enquadra no que o país está realmente buscando, no que nas necessidades do país, a sua formação se enquadra no que o país está buscando, né? E não só notícias, porque assim, às vezes as notícias que a gente recebe, que no caso era a notícia que eu recebia, que o Canadá precisava de imigrantes, realmente precisava de imigrantes, mas não é um imigrante desqualificado, não era um imigrante qualquer, que era o meu caso, um imigrante que não tinha qualificação nenhuma. Eles precisavam de pessoas que tivessem qualificação, que tivessem uma boa formação, que já soubessem o inglês, né? A gente até olhou também para o lado que fala francês também, e aí menos ainda, menos chances ainda a gente tinha, né?
Então, assim, não veja só as notícias. Procure a fundo, né? Procure a fundo, procure um advogado, procure empresas que possam lhe ajudar a realmente migrar da forma correta. E não só fique achando da sua cabeça que o Canadá é legal. Às vezes o pessoal me manda muita mensagem, sabe que eu já morei lá no Canadá, me manda muita mensagem, "Ei, será que no Canadá é mais fácil? Não sei o quê. Só vai depender da sua situação, vai depender da sua formação, do que o país está buscando ainda, das chances, né? Então, assim, não fique achando, e também quando eu vim para os Estados Unidos, eu ouvia muito que os Estados Unidos só tem duas formas de se legalizar. Nos Estados Unidos só tinha o casamento e o investimento, que na época, eu tô falando da época de 2017, né? Era US$ 500 mil, US$ 500 mil e o casamento. Casamento para mim já não dava porque eu já era casado, então chance de casamento nenhuma. E do US$ 500 mil era liso, né? Continuou sendo liso ainda, mas é, é, por US$ 500 mil eu podia até conseguir, né? Mas assim, não é. Eu descobri no decorrer do tempo que tinham muitas outras oportunidades de você se legalizar aqui nos Estados Unidos, que a informação não chega, que a informação não vai até você, que não aparece, né? Que não aparece na internet. Então, assim, busca uma empresa, busca um advogado, alguém que possa te ajudar. Se você não tem um advogado, se você não sabe como buscar, deixa aqui nos comentários que eu posso mandar para você um contato de uma empresa que pode te ajudar a realizar o teu sonho de vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, o nosso papo era realmente, basicamente isso aí, né? Aonde que é mais fácil? Não tem, assim, isso vai depender de como que é a sua formação e o que o país está precisando. Não existe macho, os Estados Unidos é mais fácil, o Canadá é mais fácil, Inglaterra não tem. Primeiro analise a sua situação e veja se você se enquadra naquilo ali. Beleza, galera boa? Então, se você assistiu até aqui, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo aí com quem você achar que é interessante. Já nos segue aqui, ó, tá aparecendo aqui as minhas redes. Todas as minhas redes é o mesmo nome, Thiago Brito 8, beleza? Se você quiser saber mais um pouquinho da minha história, comenta aqui. O que você quiser saber, comenta aqui que a gente vai fazer um vídeo. Valeu, obrigado, é nóis.